Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Boa tarde a todos, estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Encontrar o seu terapeuta interior. Para falar desse assunto, convidamos a Sofia Frazoa. Muito boa tarde, Sofia. Olá, boa tarde. O que seria então esse terapeuta interior? Este terapeuta interior podemos lhe chamar uma força, uma energia, se falarmos de energias, podemos chamar as nossas qualidades e as potencialidades que qualquer ser humano tem, que contém, e que quando vamos, e eu não vou falar da medicina tradicional, nós às vezes recorremos à medicina tradicional, muitas vezes, e acho muito bem, mas depois há uma fase e muitas pessoas descrevem que, eu não sei porquê, mas aqui não encontro solução, e viram-se para as terapias alternativas, e aí vão encontrando, não é? Então, este terapeuta interior recorramos ao que recorramos fora. O objetivo é conseguir ver quais são as potencialidades que cada ser humano tem para as aplicar e para ser responsável pela sua cura. E cada um será à sua maneira. E essa busca do terapeuta interior, ela vem através de alguma necessidade da pessoa? Quando que é que uma pessoa vai em busca desse terapeuta interior, na sua experiência? Infelizmente, e quando as pessoas chegam ao consultório para fazer as terapias, e neste caso eu faço terapia alternativa, não é? Mais ligada ao xamanismo, mas desenvolvimento pessoal, é quando já estão muito aflitas e quando mais nada funcionou. Portanto, é já numa situação limite e agora o que é que eu faço? E, portanto, quando trabalhamos com estas pessoas, já trabalhamos a um nível quase de desespero, em que a esperança perdeu-se. E depois é um processo, às vezes, mais lento e mais duro também, de voltar atrás, ver o que é que feridas estão ali, como é que podemos reabilitar aquela pessoa e como é que podemos fazê-la reconhecer que tem este potencial, não é? Portanto, o que eu digo sempre é, se nós estivermos atentos ao nosso lado espiritual, às nossas emoções, ao ser humano, a quem somos como um todo, não só à questão física, nós vamos conseguir, a pouco e pouco, ir descobrindo este terapeuta interior e estar atentos a eles. Não é só quando chegamos ao limite que então aí em desespero procuramos tudo o que passa à volta e cometemos mais erros, não é? E essas pessoas que chegam num caso de UTI, num caso já, como você diz, num limite, qual que é o percentual de cura que ela pode decorrer? Depende da própria pessoa ou a própria terapia dá ferramentas para que a pessoa consiga acelerar isso aí mais rápido? Dá. Sobretudo se for o xamanismo, mas eu falo desta técnica. O xamanismo é uma das práticas espirituais mais antigas de que há memória. Sim. E quando pensamos em xamanismo, e isto é um debate que eu tenho, quase uma guerra que eu tenho, é que as pessoas não vêm experimentar e não vão às palestras saber o que é. Associam a bruxaria e ponto final. E não tem nada a ver. E não é. Nada. Então, portanto, se fizermos um bocadinho esta descoberta, o xamanismo é o que nos liga à terra, liga-nos à nossa raiz, à nossa essência, a quem nós somos. O xamã, a palavra quer dizer aquele que vê no escuro. Se nas tribos eles contactavam com a parte espiritual, com os espíritos, com a natureza, nós aqui nos nossos apartamentos não fazemos isso dessa forma, não é? Mas há outras maneiras de o fazer. No fundo é nós sermos o xamã de nós próprios, nós conseguirmos ver no escuro de nós próprios e utilizarmos algumas técnicas aplicáveis aos tempos modernos que não nos desequilibram e que nos enraizam e nos põem perfeitamente a viver em sociedade. Portanto, a cura é possível, eu até diria a 100%, depende da vontade que a pessoa tiver, depende também da empatia com o terapeuta. Se alguém chegar e não tiver empatia comigo, se calhar o processo é mais difícil, porque normalmente o que o terapeuta faz, e neste caso o que eu farei e faço, não é dizer à pessoa o que fazer, não, é com as técnicas levar a pessoa a descobrir o que tem dentro dela uma vez mais. Então, a Sofia oferece ferramentas para que a pessoa possa utilizar dentro de cada caso e resolver o seu problema. Não é uma panaceia universal que chega e te dá uma pílula e está tudo certo. Não, existem muitas. E é mais fácil, não é? Porque a pessoa chega, toma e durante um momento pensa já está. Mas depois não está. E depois, passado algum tempo, o mesmo problema persiste. Porque se não formos à raiz do problema, se não formos curar, tratar o que nos provoca esse incómodo, ele mais tarde ou mais cedo vai voltar. Então, nós neste encontrar o terapeuta interior é isso. Quer dizer, de onde é que isto vem? E não raras vezes isto vem, já é quase um chavão, mas vem da infância.
E pode vir, inclusive, de outras vidas, se quisermos ir mais para trás, pronto. Mas não falando disso e pondo isto de uma forma mais linear, mais terra a terra, muitas vezes vem da infância. De expectativas frustradas, da forma como fomos educados, do que esperávamos que nos tivessem dito ou feito e não aconteceu, e depois trazemos essa carga e projetamos isso nas nossas relações, nos outros, no dia-a-dia. Crescemos com uma criança ferida, porque temos uma criança interior que vem ferida. Que já vem ferida. Já e vem isso ferida. vem o quê, Sofia? Vem através da própria educação dos pais em relação aos filhos? É isso? A educação... maçante ali em cima dos filhos. Mas também muito, porque se nós pensarmos que nada acontece por acaso e que nós não estamos aqui por acaso, nós também não estamos por acaso no meio de uma família, não é? Mas os desafios são precisamente conseguir, isto é difícil, muito difícil, com a educação que nos dão, ao mesmo tempo mantermos quem nós somos em essência. E esta é a parte mais complicada, porque depois a pessoa quase que se cria aquela tendência de honrar a sua família, onde cresceu, a sua tribo, como nós chamamos. Está tudo certo também, não é? né? Está tudo certo. Mas por outro lado, desenvolver-se enquanto, mas eu queria ser mais do que isto, mas eu queria ser diferente. A pessoa, afinal, como é que eu posso dizer, Sofia? É assumir a sua realidade. É assumir a sua consciencial. realidade e assumir quem é. E eu reconheço que isso possa ser muito difícil, sobretudo porque vivemos numa sociedade em que é muito importante quem parecemos ser, não é? E o que temos, portanto que isto está tudo em revolução, não é o acaso, não é? Mas esta crise chama precisamente as pessoas a tentar encontrar o seu terapeuta interior, a cura que vem de dentro. Que é muito um chavão também muito comum, não é? Desde que se começa a falar de desenvolvimento pessoal, nas últimas décadas, começa-se a falar, não, e é tudo o que vem de dentro, mas depois na prática, as pessoas dizem isto mentalmente, mas depois na prática buscam as coisas fora. Mas, Sofia, porque na prática, eu até percebo isso, mas assim, nós recebemos ferramentas para utilizarmos aquilo, mas na prática, às vezes, aquilo, como é muito ferido, ainda é difícil de ser aplicável. E qual que é a sugestão que a Sofia dá? Como é que nós enfrentamos ou superamos essas próprias dores, mesmo tendo ferramenta para superar? A primeira, o que eu digo sempre, que é o mais doloroso, é olhar para elas. Enquanto eu não reconhecer que tenho estas feridas, eu não vou conseguir tratá-las, não vou curá-las, porque não vou reconhecer que as tenho. Vou andar para a frente com elas escondidas. Até que há um dia em que toco nelas e a caixa, tipo caixa de Pandora, não é? Abre e vem tudo ao de cima. E de repente eu percebo, é lá. Andei aqui muitos anos a acumular e com feridas para trabalhar. Portanto, a primeira coisa que eu digo sempre é olhar para elas. Quando me perguntam, mas é sempre preciso ir ao sofrimento e reviver a história e... Não é sempre preciso, né, Sofia? Mas não é sempre preciso, quer dizer, depende, sinceramente, da minha experiência, sim, quer dizer, nós quando vamos lá ao que dói, a pessoa comove-se, a pessoa liberta emoções, é normal, aquilo estava contido, mas depois também pode numa sessão isso ficar... resolvido. Ou atenuado, pelo menos, não é? A pessoa ter sempre, a ideia não é tirar aquelas memórias, é tirar a forma como aquilo nos marcou, atenuá-la e fazer aqui uma alteração mesmo a nível até celular, energético mesmo. Sofia, outra pergunta, nessa questão dessas ferramentas, dentro da sua terapia, trabalha-se com energias também? Trabalha-se com energia, aliás, isso eu diria que é o ponto fundamental. Nós encaramos o ser humano não só como um corpo físico, mas que tem um campo energético. Depois podemos falar de vários níveis, não é? Se falarmos da aura, bom, enfim, pode haver em várias camadas, mas sendo mais simples, portanto, temos um corpo físico e também há um campo energético, há um corpo energético, e aí nós trabalhamos. Aí estão as informações que não são visíveis, não são palpáveis, mas que provocam muitas vezes as tais doenças físicas. Tal psicossomático que nós falamos, aquilo tem ou somatiza, aquilo tem uma origem, algum problema físico que eu tenho, aquilo tem uma origem que está muito além, que está muito escondida, está muito lá para trás. E que depois é emocional e somatiza e depois a pessoa fica doente e não sabe qual é a causa. E é aí que a Sofia disse no início da entrevista que temos que buscar lá no fundo a causa. Porque há, por exemplo, uma coisa muito comum, as pessoas não terem vontade de viver. E o xamanismo nós tratamos isso, que é o que chamamos, por exemplo, um resgate da alma.
O que é isto da alma? É muito difícil e filosoficamente poderíamos ir lá tentar filosofar o que é que será a alma, mas simplificando, imaginemos... É o espírito, não é? Que é o contínuo que nos faz agora estar aqui, estamos a viver uma partezinha, a nossa alma está a viver uma partezinha do caminho, não é? Porque há um todo e um muito maior. Imaginemos que eu tenho um trauma, tenho um acidente, há uma coisa, algo na minha vida, um acontecimento que me traumatiza e que me marca imenso. Eu, para não sofrer mais, e como aquilo foi tão forte para mim, eu tenho medo de não aguentar, é como se parte da minha alma congelasse e se ausentasse. Então eu, a partir daquele momento, e muitas pessoas identificam, a pessoa ficou deprimida, a pessoa ficou sem vontade de viver, a pessoa ficou triste, como se tivesse morrido por dentro, não é? De facto é porque não está inteira, há uma parte dela que falta. Isto, a nível de técnico e, por exemplo, no xamanismo, faz-se o que chamamos de um resgate da alma, que é um tratamento a nível energético, também profundo, em que no fundo é voltar a trazer essa energia do todo, essa totalidade à pessoa. Que faltou, que congelou, como a Sofia disse, com o trauma. Com o trauma, com o acidente, enfim, foi como se uma parte nossa tivesse dito: eu não passo mais por isto, eu não aguento voltar a passar por uma situação destas. Sofia, além dessas terapias, o que mais que a Sofia faz dentro da sua vida, dentro do seu profissionalismo? A minha vida começou já há 35 anos, mas aos 7 anos eu decidi que eu queria ser jornalista. Então fiz tudo, os passos todos, faculdade, o que fosse para ser jornalista, e trabalhei 10 anos no público, depois mais 3,5 no Rádio Clube, até que, como as terapias sempre vinham a par, e eu sabia que existia algo para além de, ia fazendo para mim, até que se tornou, lá está, insuportável. Havia uma parte minha que dizia: não, tu tens de mudar e tens de aplicar quem és àquilo que fazes também. E há 3 anos e meio, mudei de vida e hoje tenho um projeto que se chama o Caminhos da Alma. É um projeto que reúne todas as áreas para as quais eu tenho formação e tenho experiência profissional, portanto, desenvolvimento pessoal, comunicação e turismo também. E tudo com uma vertente de desenvolvimento do ser humano e tudo com uma vertente de, primeiro, quem sou eu? Quais são as ferramentas e potencialidades que eu tenho? Então, vamos aplicá-las e vamos desenvolvê-las nas diferentes áreas. E o turismo aqui surge também porque, quer dizer, nós não podemos, também temos que nos divertir, também temos que olhar para a vida e para o que está à nossa volta. Motivação, trabalho e lazer, não é? Exatamente, e esta é a parte do lazer, que pode ser um lazer, olhar para as coisas com aquela perspectiva do que bonito que isto é, também tem alma, também tem energia, também tem alguma mensagem para me passar. Portanto, é essa a ideia deste meu projeto, deste meu filho, que tem 1 mês e meio. Portanto, é 1 mês e meio o projeto? É, quer dizer, ele já existe, conceptualizado e há muito tempo, mas como empresa, como algo mesmo mais estruturado, apenas há 1 mês e meio, nesta época de crise. Mas tem muita força o seu bebê. Sofia, gostaria de deixar alguma mensagem aos ouvintes para nós terminarmos a nossa entrevista? Eu gostaria de dizer às pessoas que, com esta crise toda, que em primeiro lugar que parem um bocadinho só para perceber o que é que está a ruir nas suas vidas. O que é que existe, que carga é que elas trazem, o que é que existe nas nossas vidas que já não faz mais sentido e que nós podemos largar, porque esta é a altura de libertar, largar pesos, para depois conseguirmos então encontrar o nosso núcleo e encontrar, tirando isto tudo que está a mais, o que não faz sentido, o que é muito pesado para mim, quem é que eu sou? Para conseguirmos ir reconstruindo, através do terapeuta interior, ir reconstruindo o nosso ser, a nossa pessoa. Esta é uma grande oportunidade de mudança, está a ser muito difícil e para toda a gente, terapeutas, não terapeutas, quem quer que seja, não é? Porque é mesmo o desafio. Olha para dentro, larga e cura-te. Sofia, deixa o seu telefone, o seu e-mail, para os ouvintes que quiserem entrar em contato. Então, se quiserem pedir informações sobre este projeto ou sobre alguma dúvida, do que eu tenho, sobretudo de xamanismo, o que é que se pode fazer, info@caminhosdaalma.com. Telefone 91 912 9410. Muito obrigada. Agradecemos aqui eu. a presença da Sofia Frazão em nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, até à próxima. Obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint, brindes e publicidade, amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, IAC, Academia Internacional da Consciência e revista Zen Energy. Revista Zen Energy.
todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.